Então, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live exclusiva para você, que é assinante aqui do MedEscolha. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, eu sou fundador do Medicina e hoje tenho a honra de estar aqui com a doutora Fernanda, que é endocrinologista e vai estar contando aqui para a gente um pouquinho mais sobre o dia a dia dela, sobre essa especialidade tão ampla, né? E, doutora, então eu já começar te dando as boas-vindas, agradecendo a sua participação, pedir para você se apresentar um pouquinho melhor e já começar falando como que você chegou na endócrina. Endócrino? Então tá. Então, boa noite, pessoal. Então, eu sou Fernanda, né? Sou endócrino. Então, eu me formei aqui em Curitiba mesmo, né? Aqui na UP. Aí eu fiz clínica médica no HC mesmo e acabei fazendo endócrino ali no HC. Então, eu sou apaixonada aí pela especialidade. Então, quem quiser depois mandar mensagem, conversar comigo sobre como é, né? Tô aqui super à disposição de vocês. É, inicialmente, na verdade, durante a faculdade, eu não queria fazer endócrino, né? Então, eu tenho um pai Legal. que é cardiologista, então eu fiz tudo para cardiologia. Então, eu participei de liga de cardio, fiz tudo de cardio, e a minha ideia era, eu fiz clínica médica pensando em cardiologia mesmo, né? Uhum. É, na verdade, aonde eu fiz, né, lá na UP, a gente não tem a cadeira das especialidades, na verdade, é clínica médica geral. Então, eu não tinha tanto contato com a endocrinologia, entende? Então, por isso que eu Aham. não conhecia tanto, e como eu conhecia bem a cardio e gostava, eu tinha pensado inicialmente em ir para cardio. Depois de um tempo, então, eu entrei na clínica, aí a gente passa dentro de todas as especialidades, né? Então, a gente passa um mês dentro de cada área da clínica médica, e quando eu conheci a endocrinologia, daí eu acabei me apaixonando mesmo, né? Porque até como você comentou, é uma área que é muito ampla. Então, tenho a neuroendócrino, tenho doença óssea, diabetes, obesidade, adrenal e gônadas. Então, é uma área com muito ampla realmente para a gente trabalhar. Hoje em dia ainda é um pouquinho mais, a gente ainda tem poucas vagas, né, de endócrino, então isso é algo bom para a gente Aham. pensar até no mercado no futuro. Isso é uma coisa muito boa. E tem várias partes que a gente realmente consegue trabalhar. Então, em consultório, tem gente que consegue trabalhar ali dentro de hospital. Aqui em Curitiba não tanto, mas em São Paulo eu sei que tem endócrino que fica mais dentro de hospital mesmo, né? Então, consegue ter Uhum. uma área muito grande. A gente consegue laudar a densitometria e fazer esses exames. Pode participar de pesquisa clínica. Então, além do consultório, a gente tem outras Uhum. áreas que também a gente consegue atuar, né? Diferente que as pessoas só acham que endócrino é dentro do consultório. Esse Sim. realmente é o mais comum, mas a gente tem outras áreas. Mas a minha escolha pela endócrino foi mesmo conhecendo, vendo como que é a qualidade de vida também, né? Geralmente do médico ou Aham. do oncologista, a gente tem um pouquinho mais de. Como eu trabalho mais no consultório, acaba tendo mais questão de agenda e tudo. Então é uma área muito gostosa. Então foi por isso que eu optei por ir para ela mesmo. Legal. E doutora, vamos puxar um ganchinho ali que é importante. Você comentou que você tem um cirurgião, um cardiologista na família, né? Hum? E na sua cabeça, desde sempre, a ideia era seguir essa mesma especialidade, porque, vamos lá, na teoria é mais fácil você já ter ali o caminho das pedras, né? Como que Uhum. foi para você isso de é, o caminho mais fácil, né? Versus o caminho que você entendeu que seria o ideal para você? Pergunta porque isso assim é bem comum aqui dentro do MedSchool, sabe? É algo que existe realmente a pessoa que tem na família essa aptidão e você acaba tentando sempre iniciar Sempre nessa seguir, área, né? né? Uhum. Uhum. Então, uma coisa que eu vejo, assim, eu sempre acho que assim, quando a gente escolhe algo que realmente a gente quer, é muito mais fácil de você trabalhar depois. Porque, assim, por exemplo, eu gostava muito da cardio e tudo, né? Mas a hora que você conhece a especialidade que você gosta muito, é muito mais prazeroso. Você, por exemplo, você quer estudar, você quer ir atrás das coisas, né? Então, claro que eu conversei com meu pai, né, que eu queria endócrino. O bom da cardio e da endócrino é que é uma área muito interligada, então até hoje em dia meu pai me encaminha pacientes dele, então a gente tem uma troca bem legal, né? Uhum. Uma coisa que eu vejo, então, bem da prática do dia a dia, eu tenho uma irmã mais velha que fez cardiologia, né? Então, assim, logo que a gente se forma, tem uma questão assim, você está no consultório, então, aí por que que o paciente vai deixar de constar, por exemplo, com o meu pai para ir constar comigo, né? Então, você vai ter Aham. que ir fazendo o teu nome em paralelo, né? Então, acho que assim, claro que às vezes é mais fácil a gente ir por um caminho que já está pronto, né? Mas Uhum. que se realmente é isso que você gosta, então pense, eu realmente gosto de estudar isso, gosto de aprender mais a fundo, gosto de ler artigos sobre isso,
ou eu tô indo realmente por ser o caminho mais fácil, né? Porque aí você acaba aí fazendo a escolha certa mesmo. Eu sempre falo, quando você faz o que você gosta, você trabalha com prazer. Você não tem pressa de sair do consultório, na verdade é gostoso de atender Aham. paciente, você gosta de aprender e ir atrás. Então isso realmente faz toda a diferença. Legal. E, doutora, você lembra assim qual foi o clique, o start que deu para você sentir, realmente endócrino é a minha especialidade, é o que eu vou seguir, é o que eu vou fazer? Foi realmente quando eu passei no ambulatório, né? Então, aqui em Curitiba, lá no HC, a gente passa dentro dos ambulatórios. E daí, quando Uhum. eu passei realmente na endócrino, que é o sempre que a gente passa aqui em Curitiba, ali no HC mesmo, que eu comecei a ver, porque a gente conhece o que de endócrino no dia a dia, né? Diabetes, obesidade. Então, quando eu Uhum. comecei a ver outras doenças também, né? Que, por exemplo, a parte de osso, às vezes, um hiperparatiroidismo, ou então da parte lá da hipófise, então, por exemplo, um prolactinoma, uma doença de Cushing. Então, você consegue ver essas outras doenças que são muito interessantes. E a hora Uhum. que eu percebi a fisiologia, na verdade, da endócrino, que a hora que você entende, e é tudo você consegue fazer um raciocínio em cima disso, daí foi, não, é isso realmente que eu quero fazer. E outra que eu gosto muito de atividade física, então de me cuidar. Então, a endócrino nos proporciona muito a questão de prevenção e qualidade de vida dos pacientes, né? Então, isso também foi uma coisa que me chamou muito e a gente consegue prevenir doenças e investir em saúde mesmo, né? Que é tão Legal. importante hoje em dia. Legal. E, doutora, como que foi ali o teu período de residência, né? Você fez a clínica médica antes, depois você foi para endócrino. Como que foi, o que que você sentiu de diferença entre uma e outra? É, aqui, o que eu sempre falo, é um funilzinho que a gente vai indo, né? Então, assim, primeiro a gente Aham. estuda para passar em medicina. Então, você tem que estudar de tudo, né? Para entrar na faculdade. Depois a gente estuda tudo da medicina. Aí você vai focar mesmo na clínica médica, mas tem que estudar tudo para entrar na prova de residência. Aí você entra na Perfeito. clínica, daí você vai estudar mais funilzinho da clínica. Aí eu tenho que estudar a clínica inteira para entrar na endocrinologia. Então, você vai Uhum. afunilando conforme tua área realmente que você gosta um pouquinho mais, né? Na clínica médica, como você acaba passando por outras áreas que não é tanto do teu interesse, então acaba realmente sendo um pouquinho mais genérico. É um pouquinho mais dentro do hospital também, né? A gente passa nos Uhum. ambulatórios, mas tem muito paciente internado, então é muito mais dentro do hospital mesmo que acaba acontecendo. E depois que a gente passa para a endócrina, acaba mudando um pouquinho, né? Então, ela é bem mais ambulatorial, tá? Então, aqui no HC em Curitiba, uma coisa que falta um pouquinho, que eu percebi realmente, é essa parte hospitalar, ainda mais que eu Uhum. passei no meio da pandemia, né? Então, eu entrei, veio a pandemia, a gente tinha, Aham. a gente tinha um ou dois leitos ali de endócrino, e durante a pandemia a gente acabou perdendo esses leitos. Então, a gente não tem tanta essa rotina hospitalar. Eu sei que em residência, então, que tem na USP, em São Paulo, tem realmente essa área que é um pouquinho mais hospitalar mesmo, né? Mas a Aham. maioria acaba sendo mais ambulatorial. E o dia a dia são realmente os ambulatórios, né? Então, aqui era dividido, por exemplo, segunda-feira de manhã era ambulatório de obesidade, né? Aí à tarde, a parte de neuro. E cada dia era dividido por especialidades, com cada chefe separado, né, em específico. Uhum. O horário, se a gente for comparar com outras residências, não é um horário tão fixo, então é um pouco mais tranquilo o horário, né? Não é tanto Legal. Aham. plantão nem nada. E a gente acaba aprendendo dentro das áreas, né? Em separado. Então, essa parte da residência ali que a gente ficou mais realmente ambulatorial, isso que diferencia mais da endócrino da clínica mesmo, né? Uhum. Legal. E, doutora, passando um pouquinho aí do período de residência, né? Uhum. Como que é o período pós-formação? Então, a partir do momento que você se tornou uma especialista em endócrino, como que foi esse início de carreira dentro da especialidade para você? Quando a gente sai, é um choque, né? Você fala assim, meu Deus, não vou conseguir atender. Porque, na verdade, na residência, você atende os casos, daí você chama o preceptor, ele vem, você passa o caso para ele, e daí ele acaba liberando, não faça isso, né? Concordamos com aquilo, e daí ele libera o paciente, né? Quando a Sim. gente sai, na verdade, para o dia a dia, aí muda um pouquinho, porque você é o responsável, né? Então, uma coisa boa de fazer a residência num lugar bom é que, apesar de você sair com um pouquinho de medo, gente acaba tendo muito conhecimento. Então, graças a Deus, você sai sabendo, mas dá um pouquinho de medo realmente na hora que a gente sai.
Uma coisa que eu vejo assim, a residência, por exemplo, ali no HC, que foi onde eu fiz, ela é muito boa, porque a gente vê doenças muito complexas e mais raras, então, né? Então, assim, Uhum. às vezes tem pessoas que passam fora ali com a gente, que você vê mais ali dentro do HC mesmo, você acaba não vendo no teu dia a dia do consultório, né? Então, por exemplo, uma desvantagem disso é que, como são pacientes do SUS, por exemplo, tem medicações que são um pouquinho mais caras para diabetes, que eu não utilizo na residência. Uhum. Questão de obesidade também, que são remédios um pouquinho mais caros, muitas vezes a gente não consegue utilizar. Até a própria menopausa, como a gente não tem, a gente tem um ambulatório de menopausa, mas não é tão fundo, né? A gente não tem tantas mulheres lá Uhum. para tratar a menopausa. Então, é algo que a gente não sai com tanta prática, que é algo que a gente vê muito no consultório no dia a dia, né? Então, a hora que você sai, você começa a trabalhar, você tem que continuar estudando. Por isso que eu falo, é o que você tem que fazer o que você gosta para você ir atrás e realmente estar sempre aprendendo, sempre fazendo curso. E lembrando, né, sempre curso de pessoas que dê confiança da área da endocrinologia mesmo, tá? Porque a gente tem muito curso aí de pessoas que realmente não são endócrinos e que acabam não sendo tão fidedignos. Mas quando eu saí, então tem que ter um pouquinho de paciência. Eu comecei, fazia plantão, né, na época da clínica médica, então com o Uhum. tempo eu consegui ir reduzindo os plantões e comecei numa clínica que era com vários médicos, né? Então eu atendia paciente a cada 20 minutos, você recebe ali pelo plano. Então, no começo, até você ir fazendo o seu nome, acaba realmente tentando um pouquinho de paciência e as pessoas vão te conhecendo. Eu acho que isso acontece dentro de todas as especialidades, né? Perfeito. Uma coisa que me ajudou foi porque eu tinha o consultório do meu pai, então eu já tinha um lugar que eu poderia começar a atender um público ali sem ser o plano de saúde, e eu comecei a investir um pouquinho em marketing também, o que me ajudou bastante, porque aí os Uhum. pacientes vão te conhecendo, né? Hoje em dia, diferente de antigamente, que não era, é claro, ainda tem o boca a boca, mas hoje em dia a gente tem muita Sim. informação pela internet, então o marketing me ajudou e aos pouquinhos eu fui saindo desses consultórios que eu trabalhava, né? Que era mais rapidinho, assim, mais por plano, e fui ficando realmente mais no consultório mesmo, né? E as Legal. oportunidades vão surgindo. Daí depois eu recebi uma proposta para trabalhar lá no HT, que é o hospital do governo, né? Ali, aqui do governo estadual, que eu atendo pacientes do SUS, que eu gosto bastante. Tô junto com os residentes ali para orientar. Então, aos pouquinhos, as pessoas vão te conhecendo e as oportunidades vão surgindo também. Legal. Doutora, isso que você falou sobre marketing é bem legal, até porque é um assunto que a gente trabalha muito aqui dentro do AMO, né? É um Uhum. assunto bem recorrente dentro das nossas newsletters. E o que você vê assim, um pouquinho dessas atualizações do CFM que vão entrar em vigor agora no dia 16, né? Acho que 16 de março, se não me engano. Porque eu acho que isso vai ter realmente um impacto bem grande dentro do marketing médico e acho que para a galera que está entrando na área de trabalho, no mercado de trabalho, que é um impulso muito grande para criar o seu nome também. Super. Eu acho que, assim, referente à rede social, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente dá trabalho, né? Então não é só ali chegar e falar as coisas que você quer. Então, assim, eu me formei, fiz endócrino, tudo, e até hoje, sempre que eu vou fazer um post, sempre que eu vou fazer um reel, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre paro, faço coisa baseada em evidência. Pego um artigo, pego um livro, porque o que a gente está passando é diferente assim, você não vai passar para uma ou duas pessoas, então vai estar com Perfeito. acesso para muitas outras pessoas. E eu recebo muito paciente no consultório que vem falando: ah, não, eu vi isso no Insta, vi isso em algum outro lugar, e a gente sabe que é informação que não é correta, né? Então, são Uhum. pacientes leigos e que acabam, às vezes, se confundindo com as informações que acabam vendo. Então, isso é uma responsabilidade nossa, né, com o paciente, com o público que a gente está passando, de questão de conseguir visualizar, passar um conteúdo de qualidade, né? Então, assim, é Perfeito. o que eu acho, né? É o que a literatura tem de escrita e o que a gente tem de Uhum. relevância clínica. Em termos, acho que até a questão da norma do CFM, tem acho que a questão de comparação também, né? De poder colocar o Perfeito. Antes e depois. e Uhum. depois. Isso eu acho super legal. A única coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado é com o sigilo do paciente, né? Isso é Perfeito. primordial. Tem pacientes que não se sentem confortáveis. Então, até uma vez eu atendi uma paciente que ela falou assim para mim: ah, eu fui numa médica, mas ela colocou meu caso no Instagram, ela não falou que era diretamente meu,
mas eu não me senti confortável e eu não voltei mais nela. Então, Uhum. assim, a gente tem como a gente colocar os casos sim no Instagram, mas sempre conversar com o paciente, ver se ele se sente confortável com isso ou não, né? Até porque é a vida do paciente, né? É o direito deles. Perfeito, perfeito. O antes e depois, então, até na minha área, questão de. Isso eu nunca fiz também, não sei se eu vou começar a fazer, questão de foto antes e depois, porque eu acho que fica. É um paciente que está ali, né? É a intimidade dele, mas às vezes para uma parte mais estética, então, a dermatologista, como a gente sabe que tem muitos que não são médicos que podem fazer a questão estética, que pode colocar o antes e depois, né? Sim. E que usam muito isso, né? Que usa muito isso, então eu acho que é super válido. Cirurgião plástico também, eu acho que com cuidado e com respeito do paciente, eu acho muito bom, né? Porque a gente tem que valorizar também o trabalho do médico, que a gente estuda tanto e a gente às vezes Perfeito. acaba sendo desvalorizado por essas outras áreas, né? Uhum. Não, perfeito. E, doutora, hoje é você que toca seu marketing ou você tem uma equipe que te auxilia nisso? Eu tenho uma equipe que me auxilia. Ah, legal. Tem uma equipe que dá muito trabalho. Com certeza, a gente Tem a sabe equipe bem que me disso. ajuda. E, doutora, vamos entrar um pouquinho no teu dia a dia. Como que é hoje o dia a dia da doutora Fernanda endócrina? Então, agora eu tô basicamente no consultório, né? Então, Uhum. eu até falei anteriormente, a gente começa a pegar várias coisas quando a gente se forma, e aos pouquinhos a gente vai saindo para o que tem mais interesse para você, né? Então, eu fui saindo. Antes então, trabalhava naquela policlínica que eu falei, comentei com vocês, Uhum. trabalhava na Clinipan, então, que é o plano, né? E no consultório. A partir do momento que eu consegui encher na minha agenda do consultório, eu fui fechando os outros locais. Agora, atualmente, eu estou apenas no consultório particular, em que eu consigo fazer meus horários, fazer minha agenda, né? Dá um pouquinho Uhum. de medo no começo, porque vocês vão ver que é meio flutua um pouquinho, né? Sim. Dá uma média, mais ou menos, de pacientes que a gente tem, mas tem paciente que desmarca, tem alguns retornos, então a gente acaba tendo essa flutuação realmente, né? Ao longo dos meses, isso pode acontecer. Então, atualmente, estou mais em consultório e o único dia que eu não estou em consultório, que eu estou lá no HT daí, né? Que é o hospital público aqui, que eu fico só um Uhum. dia lá inteiro daí um dia da semana. Por que que eu gosto, que eu acho uma parte legal? Porque eu estou com os residentes, então é uma parte mais acadêmica, que é algo que eu gosto de fazer. E é muito gostoso você ajudar os pacientes também do SUS, né? Então, assim, tem vários casos que eu vejo melhorar tanto de um paciente que talvez não teria acesso a uma endocrinologista, né? Então, Sim. não é um lugar que melhor vai pagar, mas dá um retorno muito bom pra gente também. É acolhedor. E, Exato. doutora, com relação ali a. Você estava comentando sobre o teu dia a dia. Então, você acha hoje que na endócrino, hoje você consegue ter uma qualidade de vida bacana, com questão de horários, com questão. Super. Esse fluxo hoje é bem tranquilo. Porque, assim, essa é uma dúvida bem grande do pessoal aqui também, né? Que na residência a gente sabe que tem um horário um pouco mais restrito, mas todo mundo busca uma qualidade de vida, né? E, assim, tem algumas especialidades que a gente sabe que tem ali o dia a dia um pouco mais corrido, mas na endócrino você consegue hoje ter essa qualidade legal. Bastante, assim. Uma coisa boa é que, assim, a gente faz o nosso horário, né? Então, assim, isso Uhum. é uma coisa muito tranquila. Tem dias, eu vou ser sincera, que minha secretária, ela vai lotar a agenda. Tem dias que eu trabalho mais do que eu trabalhava na residência, mas é muito diferente, porque, por exemplo, eu marco o paciente a cada 1 hora. Então, é um atendimento mais prazeroso, você acaba conseguindo conversar melhor com o paciente. Apesar de, às vezes, você trabalhar um pouquinho mais de horas, você não sai tão desgastada, né, daquele atendimento que a gente tem que fazer correndo, né? Então, isso vai muito também do lado. A especialidade ajuda, porque você consegue ter essa flexibilidade, mas ao mesmo Uhum. tempo é muito do pessoal, né? Então, assim, eu dou a minha prioridade para ter minha atividade física, né? Para a minha qualidade de vida. Então, por exemplo, Uhum. hoje eu fechei o consultório às 17, tinha meu personal, fui fazer meu personal para depois vir conversar com vocês. Então, cada um, isso é muito pessoal. Se quem quiser trabalhar da 1 ou das 8 da manhã às 9 horas da noite, vai trabalhar, né? Vai ter tempo. Mas Aham. a endócrino proporciona realmente essa qualidade de vida, né? É até algo que a gente preconiza Uhum. para nossos pacientes. Então, a gente colocando em prática é um exemplo para eles também, né? Legal. E, doutora, hoje a gente assim, está passando por uma revolução tecnológica muito grande, né? A gente sabe Uhum. que diariamente vão surgindo novas tecnologias. E como que é o impacto disso na endócrino hoje? Você tem muito essa.
esse aumento de tecnologia, de exame novo, de ferramentas novas, ou na endócrina não tem tanto esse impacto? Olha, de mais novidade que a gente tem realmente dentro da endócrino, claro, a gente tem exames novos e tudo, mas o que mais Uhum. impacta, acho que são as novas medicações, né? Uhum. Isso é claro que a gente tem muitos estudos que acabam sempre trazendo, né, novidades. Na área da obesidade, que é a área que eu trabalho bastante no consultório também, o que a gente tem de maior revolução são os novos medicamentos, em que a gente acaba tendo ali uma perda de peso muito mais importante, que a gente não tinha anteriormente, até medicação que hoje vem com perda de peso, com ganho de massa muscular. Então, a gente tem um avanço muito grande nessa área, realmente, de Aham. medicação. Na parte de diabetes, a gente tem um avanço bem importante de tecnologia em termos de bomba de insulina, pâncreas artificial, né? Tem o Libre, que é o leitorzinho para a gente ver ali o sensor ali de glicose, em que a gente tá vindo cada vez com mais tecnológico, né? Menorzinho, Aham. que acaba ajudando muito na vida dos pacientes. Então, acho que em termos de tecnologia, a área do diabetes é o que mais vai tá trazendo umas coisas mais legais mesmo, assim, com insulina semanal, Aham. essa bomba de insulina, tudo isso acaba ajudando muito, né? E facilita a Uhum. vida do paciente também, né? É uma tecnologia que impacta mais no tratamento do paciente, então, no caso. Super! E a gente sabe, tanto no tratamento, e a gente sabe, por exemplo, que um paciente que usa o Libre, que é um sensorzinho que a gente coloca aqui, que a gente não precisa picar a pontinha de dedo, só passa o celular para ver o valor, a gente sabe que isso é uma educação para o paciente também. Então, tem estudos que mostram que apenas o fato do paciente colocar o Libre, eu consigo reduzir a hemoglobina glicada da mesma forma como se eu tivesse acrescentado uma medicação. Então, auxilia muito no tratamento e educação do paciente para a doença, né? Aham. Ah, legal, super bacana. E Uhum. doutora, hoje se você tivesse que dar uma dica para quem está no período na residência e está entrando no mercado de trabalho de endócrino, qual seria essa dica? Que é uma especialidade maravilhosa, né? Que vale muito a pena. Como eu falei, são muitas áreas que a gente consegue abordar. O dia a dia do endocrinologista no consultório, a gente não vai ter acesso tanto àquelas doenças raras que a gente escuta nos livros e tudo, só se você Uhum. se você for especialista naquela área. Então, por exemplo, eu sou neuroendocrinologista, especialista nisso, vai vir doentes mais focados nisso, né? Mas se a gente faz a área geral, a gente vai ter mais diabetes, obesidade, tireoide, nódulo de tireoide, osteoporose, que são as doenças do dia a dia mesmo, tá? Uma coisa da endócrino, que eu falo assim, se vocês gostam do endócrino, se vocês gostam da parte hormonal, vale muito a pena fazer a residência. É difícil, são 10 anos no total de estudo, né? Então, 2 de clínica médica e 2 de endócrino. Mas parem para estudar isso, porque hoje eu vejo muitas pessoas que gostam dessa área de endocrinologia, que não fazem a residência e que acabam fazendo, às vezes, ou o cursinho ou uma pós-graduação, que a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, na área da endócrino, tem muito picareta que a gente chama. E assim, o hormônio não é brincadeira, né? Então a gente sabe as consequências que os hormônios podem trazer para os pacientes. Então, se realmente vocês gostam dessa parte, vale muito a pena fazer residência, estudar e se dedicar a isso, que a gente melhora muito a qualidade de vida dos pacientes, investimento em saúde. É que eu falo para os meus pacientes, eu quero ver vocês bem hoje, mas também quero ver vocês bem daqui 10, 15 anos. Então, a gente consegue fazer essa prevenção de doenças também. Tratar Perfeito, doenças trazer muita qualidade de vida para os pacientes, né? Então, é uma área, assim, maravilhosa e com qualidade de vida para a gente também. perfeito. E doutora, na sua visão, qual que é a principal habilidade que o endocrinologista tem que ter? Gostar de conversar com o paciente, né? Ter Aham. empatia, com certeza, ainda mais porque, como na área da endócrina a gente tem bastante obesidade, né? Então, são pacientes que precisam dessa empatia, até para a parte de diabetes e tudo, né? Então, ter empatia de conseguir sentar, conversar com o paciente, escutar e tentar entender para ajudar, eu acho que é a principal coisa mesmo, né? E gostar de estudar também, né? Porque a hora que a gente vê a fisiologia hormonal ali é difícil, mas a hora que a gente entende, vai embora e você consegue entender bem certinho. Legal. E falando um pouquinho sobre o aumento do número de médicos aí no Brasil, né? A gente sabe aí que até 2028 o número de médicos no Brasil vai praticamente dobrar. E, assim, existe um receio entre alguns estudantes de estar sem vagas de trabalho, do mercado estar sobrecarregado. Como que é a tua visão como que é a tua visão sobre isso hoje, doutora?
Então, isso que eu, assim, a endócrino é uma área boa nisso, porque, como eu falei, são poucas vagas de residência, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui em Uhum. Curitiba. Aqui em Curitiba, a gente tem três vagas ali no HC. A gente tem, acho que duas vagas no Graças e de residência, né? Daí tem especialização, Aham. que também é super bom, que vale super a pena fazer, só que depois tem a prova de título depois. E tem ali no evangélico, né? Então, se a gente somar, a gente deve ter umas 6, 7 vagas aqui em Curitiba, né? Em Uhum. outras áreas, se você for olhar, por exemplo, o cardio, tem 12 vagas só lá no HC. Então, a gente tem um número muito maior de vagas de Muito residência, maior. como em outras especialidades. Então, apesar de ter muitos médicos se formando, na parte da endócrino, como quem é realmente endocrinologista, eu ainda não tenho esse aumento de vagas proporcional ao número de médicos que estão se formando. Eu acho que ainda é uma área muito boa quanto a isso, né? Porque a gente não vai ter tantos endocrinologistas se formando dessa forma. Só que a concorrência aí fica um pouquinho maior para entrar, né? Mas depois que sai, Aham. tá boa. Então, assim, aqui em Curitiba tem espaço para a gente trabalhar, eu acho muito bom. Se você vai, por exemplo, para cidades menores, né? Vejo muitos colegas indo, assim, para a cidade de origem, porque tem muita gente que não é de Curitiba. Ixi, abre o consultório ali e fica cheio, porque é uma área que tem muita demanda. Pensa, a gente tem 50% da população com provavelmente obesidade ou sobrepeso, excesso de peso, que vai vir junto com Uhum. diabetes, com dislipidemia. Então, é uma área que tá em crescimento, né? E ao Tá em mesmo alta. tempo, a gente não tem tantas vagas disponíveis para formar os endocrinologistas. É muito bom. Legal. Então, provavelmente a próxima pergunta que seria sobre remuneração é um mercado que vai remunerar bem o especialista. Ah, sim. Aham. Ainda mais que eu vejo a minha experiência, assim. Então, tem vários pacientes que, mulheres principalmente, que gostam de se cuidar mais. Então, tem pacientes que, assim, não tem condições, mas que guardam o dinheirinho para ir no médico para se cuidar, né? Então, isso é uma coisa boa. Então, a obesidade, apesar de ser uma doença, ela também afeta a pessoa, às vezes se incomoda com isso. Então, para a pessoa Aham. vai procurar pela parte estética, então isso acaba ajudando, né? A gente vai tratar como uma doença mesmo. É, parte de diabetes, são doenças crônicas, né? Então, pacientes com diabetes, pacientes com hipotireoidismo, sempre vão ter que estar com acompanhamento. Então, a parte, financeiramente, se a gente for olhar hoje em dia ainda, é boa, sabe? Aham. Legal. E falando um pouquinho sobre diferença de gênero, doutora, a gente sabe também que a mulherada está dominando a medicina, né? Tá tendo cada vez mais mulher médica. E você sente hoje que a diferença de gênero dentro da endócrina existe? Nunca percebi nada disso. Na verdade, nunca, na verdade, de ser mulher ou homem atendendo, alguma coisa assim, ou algum preconceito Isso, aham. por ser mulher dentro do endócrino? Perfeito, na residência. Nunca. Até porque, assim, dentro da clínica médica, nunca, sempre fui super bem respeitada, nunca tive nenhum problema pelo fato de ser mulher. E na endócrino também, né? Então, se a gente for olhar, tem muita endocrinologista mulher, tem homens também, mas tem muita mulher fazendo endócrino mesmo, e somos muito bem respeitadas. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema, nenhum preconceito referente a isso. Legal. E, doutora, falando um pouquinho sobre as habilidades ali, sobre, né, o que diferencia o especialista, o residente. Hoje, um residente que está ali na residência, o que que ele pode fazer para se destacar nessa residência de endócrino? Estudar, né? Eu acho que a primeira de tudo é ter interesse. Por isso que eu Uhum. falei, fazer o que você gosta, né? Porque se a gente faz o que a gente gosta, a gente tem interesse, a gente vai querer ir atrás. Então, assim, é muito fácil você ir no ambulatório, você atende caso, faz só o teu papelzinho, né? Chega lá, atendo, discuto, vai embora, né? O fato de você Uhum. ter interesse, então, assim, nossa, eu vi esse caso, realmente o chefe veio aqui, me explicou, né? Ele não consegue explicar tão a fundo, porque o paciente está ali e tudo. Claro, a gente tem as aulas da residência, mas assim, você olhar o caso clínico, chegar em casa, estudar aquilo lá que você não vai acabar esquecendo mais, né? Quando você vê e estuda, a gente acaba gravando muito mais. Então, mostrar interesse, estudar, e você vai naturalmente reproduzindo o que você está estudando, e você vai acabar tendo esse destaque, né? Que os chefes vão acabar percebendo isso também. Então, basicamente, ter interesse, demonstrar isso, ir atrás, que as coisas vêm, é o que eu falo, a gente faz a nossa parte, né? Sim, As coisas vão acontecendo.
Legal. Você comentou ali sobre estudar o caso clínico e tudo mais. A endócrina é uma especialidade hoje que você vai ter contato com outras especialidades ou ela é uma especialidade muito mais resolutiva, que você consegue tratar o paciente do início ao fim? A endócrina, a gente tem muito atendimento multidisciplinar, né? Então, assim, é, isso é muito importante para o paciente até, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma relação com um cardiologista, eu vou ter contato com um nefrologista, muitas vezes oftalmologista por conta da questão do diabetes, nutricionista, que é super importante, área de psicologia. Então, até a parte de que tenha, por exemplo, neuroendócrino. Eu preciso discutir com um radiologista sobre a imagem muitas vezes, né? Patologista sobre uma punçãozinha que eu fiz na tireoide, quero ver realmente o resultado. Então, na verdade, acho que a medicina inteira, não só na endócrino, mas eu Uhum. acho que a gente atendendo o nosso paciente de uma forma multidisciplinar, te acaba agregando muito para ele, né? Então, Perfeito, a gente tem perfeito. contato com muitas especialidades. Psiquiatria também é super importante, que é principalmente na parte da obesidade. Então, tá sempre interligado mesmo. Legal. Doutora, vamos dar uma olhadinha nas perguntas do chat aqui, que o pessoal foi mandando algumas coisas. Eu separei algumas. Uhum. A Juliana, doutora, está perguntando como era a sua rotina durante a residência. Você conseguia equilibrar a sua vida pessoal e profissional? Acho que foi muito ali do que você comentou, né? De gostar de fazer esporte, de ter uma qualidade de vida bacana. Como que era isso na residência? É que assim, a gente tem que ter a disciplina, né? Então, assim, com disciplina a gente consegue. Então, na residência primeiro de clínica médica, que inclusive, contando um pouquinho do pessoal, foi quando eu comecei a correr, que eu gosto de correr, então eu comecei a correr na residência Uhum. de clínica médica mesmo. Então, você consegue fazer teu horário. Claro que vão ter estágios que são mais corridos e outros que não, mas você tendo a disciplina, você consegue colocar assim no teu dia a dia, né? Então, a residência da clínica médica, ela é um pouquinho mais corridinha mesmo. Na endócrino, geralmente, a gente tinha um horário que a gente chegava ali 7h30 no ambulatório e saía por volta de umas 5, 5h30, né? Era raros os ambulatórios que a gente saía 6, 7 horas da noite. Então, você conseguia se programar para fazer atividade física antes ou depois. Tem alguns plantões que às vezes a gente tem que fazer no R3 do endócrino, mas é um por mês. Então, a gente acaba assim. A rotina era basicamente isso. Então, a gente tem a residência, vai para o ambulatório. Uma coisa que tem bastante em residência, tanto de clínica, de endócrino, acho que em todas devem ter, a gente sempre tem que preparar aula, né? Então, às vezes chegar em casa, Sim. preparar artigo para apresentação. Mas tudo isso que eu falo, a gente conseguindo se organizar, a gente consegue tirar de letra. Então, para mim foi um período bem tranquilo, sabe? Tem uma paciente minha que ela é médica, ela falou assim, ah, doutora, mas eu vou conseguir continuar fazendo plantão na residência? Se a gente se organizar, a gente consegue. Então, eu fazia tanto no de clínica quanto no do endócrino. Eu não tirei fazendo plantão noturno às vezes e final de semana, né? Então, a gente consegue Uhum. fazer sim. Organização é a chave. Ah, organizar a vida inteira, né? Na verdade, a gente, Sim, com certeza. a gente consegue. Doutora, a Maria está perguntando aqui que, mesmo você tendo essa autonomia, se você enfrenta algum desafio na sua carreira ainda. Ah, sim, né? A gente enfrenta. Então, claro que ainda tem a questão. Eu me formei não faz tanto tempo, né? Então, eu sou endócrino ali, vai fazer 3 anos. Então, claro, né? Tem muitas coisas que eu ainda quero estudar, então, dentro da endócrino, né? A gente sempre quer se atualizar e tá estudando, que é algo muito bom. Desafios que eu acho que todo endocrinologista vai ter no consultório é desmistificar as coisas erradas que os pacientes aprendem por aí. Então, por exemplo, tem paciente que chega, mulher, ah, não, porque eu quero repor testosterona, porque eu quero que você dose isso, eu quero que você dose aquilo. Isso é uma dificuldade que realmente a gente tem no consultório, porque a gente tem que parar e explicar para o paciente. Muitas vezes o paciente não vai voltar, porque ele quer aquilo, né? Então, assim, no começo eu ficava meio receosa. Nossa, o paciente quer isso, eu me sentia mal, porque ele tá pagando consulta Aham. comigo, né? E daí depois eu falei, não, gente, eu tô fazendo a minha parte, o que eu aprendi, pelo menos eu durmo com a minha cabeça tranquila, né? Então, essa é algo que me desafia ainda, sabe? Você tem que falar não pro paciente, é só você explicar, às vezes eles entendem, às vezes não. Já tive paciente que foi meio grosseiro mesmo, mas que pelo menos assim, a gente ter ciência do que a gente estudou e fazer o que é correto, a gente vai dormir com a nossa consciência tranquila e a gente está fazendo o melhor pelos outros, né? E é por isso que a gente fez a medicina mesmo. Então, acho que esses são os maiores desafios mesmo.
E também, agora que eu Perfeito. estou fazendo mestrado, é conciliar toda a rotina. Mestrado, Organizar de novo. organizar de novo, né? Não, legal. Doutora, a Carolina perguntou aqui. Doutora, tenho muito interesse na parte de pesquisa dentro da medicina. A Uhum. endócrino possibilita atuação dentro dessa área? Como que funciona? Super. Então, até no final do ano, no finalzinho do ano passado, começo desse ano, eu participei de uma banca que teve da Liga de Endócrino mesmo, e lá tava algumas áreas de especialidades, né? E lá tinha realmente uma endócrino que ela trabalha com pesquisa clínica, né? Então, dentro do Sempre até a gente tem isso, que é o aqui de Curitiba, né? Mas em outros grandes centros também tem isso e que Uhum. participa apenas de pesquisa. Então, aquele lugar que, por exemplo, eu estou estudando alguma medicação, né? O paciente vem, faz as consultas, a gente consegue ver aquele desfecho, mas tem realmente um centro de pesquisa clínica que faz muito isso na parte da endócrino, né? Ainda mais que a Uhum. gente tem muita medicação nova vindo por aí, então tem muita pesquisa mesmo. E precisa, né? Com certeza. Doutora, a última pergunta aqui é: quais são as principais responsabilidades e tarefas de um endócrino no dia a dia? Acho que, lógico, que essa pergunta vai variar um pouquinho de acordo com a subespecialidade ali, né? Mas acho que é mais colocando na sua rotina. Responsabilidade e qual que é a maior E responsabilidade? principais responsabilidades e tarefas de uma endócrina. Eu acho que a gente cuidar do paciente, né? Então, acho que assim, muitas vezes o paciente vem, é um paciente, como eu atendo muito paciente que tem obesidade mesmo, é aquele paciente que muitas vezes precisa ser escutado, que às vezes vai lá realmente no consultório para você escutar, desabafar mesmo, entender o paciente. Então, eu acho que é você ver o paciente como um todo, escutar, ver o que o paciente precisa. E a gente também não olhar para o paciente só nesse momento da consulta e o que eu vou fazer para ele hoje, né? Mas sim, eu olhar para o paciente, melhorar a condição de saúde dele nesse momento, mas também pensar assim, nossa, mas o que eu fizer hoje, como que ele vai estar daqui 10 anos, né? Então, eu pegar e tentar investir nessa qualidade de vida dele para fazer com que ele tenha realmente esses anos também com saúde, né? Então, acho que essa é a nossa maior responsabilidade na parte da endócrino, que tem muito essa medicina de prevenção de doenças mesmo e tratamento, e realmente olhar e se colocar no lugar do paciente, né? Que com isso a gente vai ter Uhum. empatia, a gente vai conseguir fazer o melhor por ele, que é como a gente faria por nós mesmos. Perfeito, doutora. Muito, muito obrigado. Estamos chegando no final da nossa live, tá? Então, assim, já quero começar agradecendo você pela participação. Acho que foi super enriquecedor para todo mundo que conseguiu escutar aqui um pouquinho dessa live. Pedir para você se despedir, né? E a gente sempre pede para que o especialista deixe uma mensagem para quem está em dúvida ainda e está ali com aquela pulguinha atrás da orelha entre será que endócrino é a especialidade certa ou não, para que essa pessoa também consiga estar ali acolhida por você. Claro. Então, a gente agradece muito quem esteve aqui escutando a gente, né? Estou à disposição. Então, acho que deve estar ali. Depois vocês vão deixar, né, o Instagram, tudo. Vocês podem entrar em contato comigo para dúvidas que vocês tenham. O caminho para a gente chegar até endócrino é um caminho um pouquinho longo, né? Porque a gente tem que fazer os 2 anos de residência de clínica médica, mais 2 anos de endócrino. Mas é um caminho que vale muito a pena. É que eu falo, todo o esforço, toda a dedicação, cada passo que a gente vai ter é o aprendizado. É uma especialidade que, além de ter um leque muito grande, está crescendo muito mesmo pela próprio estilo de vida que nossa população está tendo. A gente consegue ter muita qualidade de vida, né, com a endocrinologia. Então, para a gente se cuidar também. E a gente querer cuidar dos outros, cuidar do paciente. Então, assim, é uma área muito gostosa. Se você não gosta, por exemplo, de obesidade, né? Tem outras áreas. Tem gente que é especialista em tireoide, tem gente que é especialista em adrenal, tem gente que tem várias outras especialidades dentro da endócrino. Isso é uma coisa muito boa, porque acaba enriquecendo muito, né? E é uma Uhum. área aí muito promissora, que não tem tantos endocrinologistas ainda, tem muito espaço para crescimento e é maravilhosa, assim, é muito gratificante trabalhar, é muito prazeroso. Ah, legal. Doutora, muito obrigado. Quero agradecer todo mundo também que esteve presente, que mandou as perguntas aqui. Lembrar a todos, então, que a partir de amanhã essa live ela já está gravada, disponível para vocês na área de membros. A gente também vai ter os cortes no YouTube e no Instagram, então a gente vai estar sempre marcando ali a doutora Fernanda. Quem quiser vai seguir ela, pode tirar as dúvidas direto com ela e acompanhar também um pouquinho da rotina dela ali no Instagram. Com E, pessoal, era isso então. Semana que vem a gente tem mais uma live com o especialista. Aguardo todos vocês aqui.
Boa noite para todo mundo, até mais. Boa noite, obrigada. Tchau, 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 até. tchau, doutora. Até mais.